Olá, bem-vindos ao História em Casa. E hoje a gente vai começar uma série que é sobre as grandes navegações. Pois é, a gente vai entender aí todo o seu processo, os motivos, os fatores e quais países e nações estão à frente e o motivo por qual eles estão à frente também. Primeiro a gente precisa entender o que são ou o que foram as grandes navegações. Foi um conjunto, o nome dado então ao conjunto de viagens que aconteceram a longa distância entre os séculos XV e XVI. Pois é, entenda o seguinte, naquele momento a Europa tinha passado por um período longo dentro de um processo chamado feudalismo. E dentro do feudalismo não existia muita troca cultural. Ela não deixa de existir, mas ela existe num processo muito mais lento. Com isso, diversas técnicas se perdem. Se a gente pegar aí, por exemplo, alguns estudos, comprovam pra gente que vikings, chineses, já fizeram embarcações que dava para navegar a longa distância, mas na mente do europeu, no período em que estamos conversando, aí chegando entre o 15 e o 16, para eles não era possível. Então, esse conjunto de navegações a longa distância vai se chamar grandes navegações, tá? E eles imaginavam aí alguns perigos, tá? Então a gente vai ver aí que entre os perigos existem os reais e o que os livros colocam aí como imaginários. Entre os perigos reais a gente vai ter aí ventos desfavoráveis, Os navios ou as embarcações, elas não são bem estruturadas, como a gente tem as modernas, movida a um motor que direciona. Então o vento é muito importante para a movimentação, A gente tem também aí o encalhe que pode acontecer, Dependendo de onde você estiver navegando à noite, pode encalhar essa embarcação. A fome, em alto mar, dependendo da distância que vai se percorrer, o quanto se perde, acomete algumas embarcações e diversas doenças, Uma das mais conhecidas que aparecem nos livros é o escoburto, que é a falta de vitamina C, que as gengivas, sangram, então os dentes caem e ali existem algumas hemorragias. Então, por causa da falta de vitamina C. E aí, entre os perigos imaginários, tinha a ideia de que a Terra era achatada e não um globo, portanto era plana. E aí, se você navegasse até o final dela, você cairia num grande abismo, Também acreditava-se que algumas navegações pegariam fogo chegando na altura da linha do Equador pelo calor, E também a ideia de diversos monstros imaginários aí nos mares que destruíam embarcações, tá certo? E aí a gente vai ver que um processo importante para a gente chegar nas grandes navegações é o processo de pós-cruzadas, que é outro tema que a gente também aqui já abordou, porque depois das cruzadas começa uma troca maior entre Oriente e Ocidente. E dessa forma, a gente vai ver a Europa consumindo muitos produtos orientais, como, por exemplo, as famosas especiarias, cravo, canela, gengibre, noz moscada, pimenta do reino, enfim, e diversas outras. Tá? Então a gente vai ver aí que por que as especiarias vão ficar tão famosas e vão valer tanto ao ponto de se arriscar em todos esses perigos e também investir dias e meses nessas viagens sem saber se ia dar certo. Porque na Europa, essas especiarias elas serviam para conservar alimentos, não havia geladeira, também para dar mais sabor aos alimentos, para fazer perfumes e também para fazer remédios, Então se usa muito ainda hoje essas especiarias para prevenção de algumas doenças sociais que a gente ainda tem atualmente, tá? Então vai aumentar muito o consumo na Europa. Outras coisas que também os europeus vão passar a consumir do Oriente são algodão da Índia, tapetes persas, porcelanas chinesas e pérolas do Japão, que a gente vai chamar de artigos de luxo, além das especiarias, certo? E a gente vai ver que esse comércio, ele é quase que um monopólio, portanto, só quase que esse mesmo grupo que faz ou detém ali as rotas comerciais, seja elas fluviais ou terrestres, de grupos
são os árabes que depois vão entregar isso para os italianos, principalmente de Gênova e Veneza. Então os árabes vão fazer o transporte dentro da Ásia, trazer para alguns portos no norte da África ou no oeste asiático, né, na Ásia Menor, e ali os italianos de Gênova e Veneza vão pegar esses produtos, levar para a Europa, distribuir e ganhar bastante dinheiro. Aí a gente vai ver que vai começar Portugal e Espanha, que a gente vai tratar nas próximas aulas, eles vão começar a procurar novas rotas para chegar à Índia, buscar especiarias para chegar na Ásia e buscar seus produtos, artigos de luxo. Portanto, por isso que agora eles vão tentar contornar a África, que é o caso dos portugueses, e a Espanha, acreditando que o mundo era uma esfera, ou é uma esfera, se o mundo é redondo, então eu dou a volta em torno do mundo e consigo chegar do outro lado na Ásia, e essa é a tentativa que a gente vai conhecer mais para frente de Cristóvão Colombo, tá certo? Agora vamos para alguns fatores da expansão marítimo-comercial, já que eu já entrei nisso. Então, o primeiro, descobrir novos caminhos para esse comércio. Como eu disse para vocês aí, Gênova e Veneza eram cidades ricas que controlavam quase 100% desse comércio. E aí também no ano de 1453, quando os turcos otomanos dominaram Constantinopla, ali também se fechou para o transporte de comércio entre as duas regiões, então dificultando ainda mais esse comércio, tá? Então, necessidade de novos mercados. Também queriam vender os seus produtos manufaturados e conseguir também matérias-primas dessas regiões. Então tem mais de um interesse aí e mais de um fator para que eles se lancem aos mares, tá? Também a procura de metais preciosos, também a propagação da fé cristã, lembrando que aqui a gente já está no processo aí de reforma religiosa, tá? E aí a gente também tem a criação dos estados nacionais com interesses mercantis. Então essa troca, esse surgimento do capitalismo que vai se efetivar mais à frente, ele já começa seu processo aí atrás. O capitalismo ele leva cerca de 300 anos para se consolidar. Então ele está nesse processo de consolidação, que vai faltar muito, ainda é o início aqui que a gente está falando, tá? Também tem a ambição material, né? Essa vontade de enriquecer dentro da ideia capitalista é cabível, por lucro e também por posição social, né? Então essa disputa já existe ali no século XV, e também pelo progresso tecnológico. Então o que vai favorecer isso acontecer? O progresso tecnológico, como o aperfeiçoamento de alguns instrumentos náuticos, né? Como a bússola, cartografia, quadrante, astrolábio, esfera armilar e também o surgimento das caravelas, tá certo? Pessoal, nas próximas aulas a gente vai continuar, então, falar aí de Espanha, falar de Portugal, falar dessas disputas territoriais. Fica com a gente, até o próximo vídeo.